Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Roder. Para quem não conhece o canal, esse é o canal Terra Firma Society. É um canal que a gente fala de tudo um pouco, de literatura, de quadrinho, de televisão, de doideiragens gerais, dicas de língua portuguesa, de literatura, de inglês, mas prioritariamente falando sobre arte, né? Coisas que são interessantes. E hoje na série Eu Recomendo, eu vou falar, putz, é uma obra-prima de um bagulho que não ajuda em nada, mas é maravilhoso. Warriors! Tá? Uma edição especial, que é a edição comemorativa de 25 anos do Warriors, tá? Guerreiras! Guerreiras! Como diz o meu amigo Décio, né? O velho. Muito legal. Essa edição aqui ela vem com uma foto aqui, pá, né? Esse filme é muito louco. Os Selvagens da Noite, como saiu aqui no Brasil. Eu lembro desse filme no. Esse filme saiu em 79. E eu lembro quando a Globo comprou os direitos dele, de você ficar esperando assim. Para assistir no Super Cine, né? Porque esse filme nunca passou na sessão da tarde, porque ele é muito violento. E aí ele não podia passar nesse horário. Aliás, vai ter uma história interessante sobre esse filme em relação à violência. Então, assim, esse filme tem um joguinho, tá? Esse joguinho saiu em 2005, era do PlayStation 2, e ele foi relançado pro PlayStation 3 e pro PlayStation 4, que é muito legal também. Que você vai... Ele é meio... Tem jogos de videogame que você desenvolve um jogo que ele tem, ele tem um funcionamento X, e aí o pessoal começa a copiar o jogo para fazer, que nem eu falei do Doom, lá no vídeo do Godlike High Score, lá o GDLK High Score. O que acontece? Você começa a repetir a programação desse jogo para outras coisas. Então aqui, o joguinho do Warriors, por exemplo, ele vai ser como se fosse um GTA, tá? Que o GTA é um jogo super antigo. Um dia eu quero fazer um vídeo sobre o GTA, que é muito legal a história dele. E você tem que roubar, tocar fita, você tem que brigar, tem todos os lances meio tipo GTA. Você vai dominando, você tem umas missões lá de pichar muro, de bater em outra gangue, as coisas do universo deles. É legal, para quem é fã do filme, que você acaba explorando mais esse universo, porque uma das coisas muito legais do Warriors, ele é um filme que a hora que ele acaba, você queria continuar essa história, você queria um seriado, você queria, sei lá, tipo, acompanhar a história desse grupo. Então, só entender assim, nos Estados Unidos existe um problema seríssimo de gangues, tá? Tem uma série chamada Gangland, que eu tenho acho que uns 6 volumes dela aqui, que contam todas as gangues, história de todas as gangues e crimes relacionados a elas, de diversos lugares dos Estados Unidos. Então, assim, ó, tentando mostrar minha tatuagem do meu bodão, meu capetão aqui, ó, tá estranho. Tá, mas eu curti, ficou legal. No outro braço aqui, eu e a Laís fizemos na que a gente já tinha The Gods Told Me to Relax, que é uma música uma frase, uma música do Monster Magnet, que é uma banda que eu quero fazer eu recomendo. Mas eu vou falar do Warriors aqui. Então vai ter, só voltar. Então os Estados Unidos sempre tiveram sérios problemas com gangues em várias cidades. E Nova York era uma coisa assim muito doida, porque quanto mais urbana a cidade, é mais fácil, dentro da mentalidade, principalmente deles lá, de se formar associações. E em Nova York tinha gangues que seriam mais ou menos por bairros, assim. Então, a cada 3, 4 quarteirões, cada parte de Nova York você tinha um grupo que dominava ali. Cobra dinheiro do comerciante para ninguém roubar a loja deles, eles não roubarem a loja dos comerciantes, né? Isso é uma coisa seríssima que aconteceu. Nova York, hoje a gente tem essa visão da Times Square, as luzes, uma cidade muito bonita. Nova York até 84, mais ou menos,
ela foi uma cidade que ninguém queria ir para lá, o pessoal tinha medo. Quem assistiu, por exemplo, Taxi Driver, que eu vou fazer um vídeo aqui, que assistiu outros filmes, que o Taxi Driver é o que melhor vai mostrar isso daí. Tinha garotas de programa nas calçadas, os caras vendiam drogas, assim, um monte de filme, de cinema, pornô, 24 horas, então assim, era uma cidade totalmente degradada, assim. E o Rudolph Giuliani, né, que é esse advogado agora do Trump, é o piration, né, o cara conseguiu fazer algumas coisas legais, tá certo que ele instaurou ele virou, se eu não me engano, ele não era prefeito ainda de Nova York, ou era? Se eu não me engano, ele não era prefeito, e graças a essa política que ele ajudou a instaurar, como chefe se não me engano, chefe de polícia, promotor, aí ele se elegeu, que era a lei da tolerância zero. Então eles acabaram com 90% da... Não é que você acabou com o crime, muito pelo contrário, né? Na verdade, infelizmente, as políticas públicas têm sempre essa ideia de mais varrer para debaixo do tapete do que necessariamente criar uma política que combata efetivamente o crime, né, da educação e tudo mais. Mas isso é outra história, mas só para entender. E com a política de tolerância zero, eles limparam Nova York. Nova York virou uma cidade hoje para turista, extremamente policiada, muito segura, perto do que já foi. É óbvio que você não vai ter 100% de eficiência, mas era uma coisa louca, assim. Você imaginar o bairro do Chris em Nova York. O Brooklyn é um dos bairros da cidade de Nova York. Então, assim, lembra que eu falei de você varrer o Brooklyn? Continua sendo um barra pesada. Você ser um New Yorker, por exemplo, você pega muito essa coisa, essa cultura nos Estados Unidos, que a pessoa que é um New Yorker é tipo um mano de São Paulo, tá ligado? Um mano do ABC, ele tem as manhas, ele convive, ele é o mano do Zaire, ele é o mano do Itapeva, você entendeu o estereótipo que a gente cria? Tipo, o cara tá acostumado a ver aquela realidade nua e crua, certo, mano, tá ligado? E é um pouco disso. E o Warriors, ele vai pegar o auge desse... E aí você vai entender por que esse filme deu problema. E ele vai pegar um líder de gangue, porque qual é o grande problema? As gangues brigam entre si. Então você tem um monte de poderes fragmentados, caras que mandam nos seus bairros, mesmo, mandam a sério. Conforme a gangue é maior a sua extensão de poder. Os Warriors são de Coney Island, né? Então, assim, é tipo uma periferia deles lá, bem zoada, é visto... Coney Island, se morar em Coney Island é visto de um jeito depreciativo, assim, que assistiu aquele filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você, eles vão para Coney Island, lá tem até algumas piadas acerca disso. E eles vão juntar, e aí tem um líder que quer juntar todas as gangues. E coloca isso, o discurso logo no começo é muito doido. O filme começa com eles... Então vão, se eu não me engano, 7 ou 9 membros. Acho que é 7 membros de cada gangue para representar as gangues nessa reunião com esse líder. E ele começa a falar, tipo... Ó, se a gente unir tudo, a gente vai dominar a cidade. Ninguém vai poder com a gente, nem a polícia vai poder com a gente. E tem um porquê disso ser verdade. E ele é assassinado durante o discurso. E um dos caras fala que foram um dos guerreiros, um dos Warriors. E aí, um programa de rádio que faz a internet, seria da época, né, do filme ali, da cidade, então todas as gangues ouviriam aquela rádio, começa a falar, ó, vamos pegar os Warriors, eles vão ter que pagar pelo crime que eles fizeram, que eles mataram o cabeça do negócio. E o filme vai contar a história do quê? Dos Warriors tentando sair de Nova York, da cidade de Nova York, e chegar em Coney Island através do metrô, que é
O sistema de metrô dos Estados Unidos é fantástico, né? Principalmente Nova York, sim. Tem um episódio do Chris que ele se perde lá, e aquilo acontece de verdade mesmo. É muito fácil você se perder de tantas interligações, conexões, é doideira. E aí o que acontece? Então são os Warriors tentando chegar em Coney Island. Eu não vou falar muito, porque eu não quero dar muito spoiler sobre o filme, mas vale a pena. E aí vai ter um monte de gangue, então eles vão enfrentar uns skinheads, não que são skinheads, porque até alguns skinheads negros, né? Porque o skinhead originalmente ele não era nazista. Esse é outro vídeo que talvez eu vá fazer lá na frente para explicar um pouquinho melhor esse estereótipo que a gente tem, que nem sempre corresponde. E aí o que acontece? Tem a gangue dos dos caras do beisebol lá que, meu, quando eu era criança, eu assisti isso, eu achava muito louco. Agora, de uns tempos que eu assisto, eu acho meio besta, assim. Ainda é legal a ideia, que os caras são, puta, mas a pintura deles, sabe o que eu acho que ia ficar legal? O Zakk Wylde do Black Label Society, ele queria fazer uma refilmagem desse filme, com caras de banda de heavy metal, alguns rappers, né? E caras do WWE, de luta pro wrestler americana. E ele queria refilmar fazendo uma versão século XXI disso daqui, assim. Poderia ficar muito legal. E eu fico imaginando, meu, esses caras do beisebol com a pintura black metal ia ser lindo demais. Mas isso vamos nos ater ao filme clássico total. Essa edição aqui, ele é legal porque ele tem as transições de cena, que é uma coisa... Esse filme é muito bem feitinho, assim, ele é bem filmado, ele tem a trilha sonora legal, o ritmo dele é muito bom, ele te envolve, assim, você fica querendo torcer pelos Warriors, ver o que vai acontecer e tudo mais, assim, você fica querendo esperando qual que vai ser a próxima gangue que vai aparecer e tal. Eles deram uma estilizada, assim, o clipe Bad do Michael Jackson vai um pouquinho puxado disso daí, você vê que ele deu uma bebida nessa, se inspirou para poder fazer o clipe lá. E aí o que acontece no filme? Eles tentando chegar em Coney Island e até descobrirem que não foram eles que cometeram o crime, tá? É muito legal. E essa edição aqui, nas transições de cena, eles fazem um esquema como se fosse história em quadrinhos. Então dá a imagem, ela fica com a diagramação assim de página de história em quadrinhos, que foi uma ideia bem legal, porque ele tem esse quê de como se estivesse acompanhando uma HQ assim. É um filme muito legal, clássico. Esses tempos atrás, o filme fez aniversário, né? Ele foi de 79, ele fez 50 anos. E os caras que estão vivos dos Warriors se vestiram como Warriors e fizeram rolê no metrô, fizeram o rolê assim. Foi muito legal, teve um monte de foto no YouTube, os caras já velhos, assim. Tem uma cena que ela é muito emblemática, que 79 é o auge da discoteca. E eles já estão quase meio pro fim do filme, tem uma moça que os acompanha, né? E ela tá com eles lá, tal. E aí entram dois casais de uma discoteca, né? Você vê que eles estão vindo talvez até porque as meninas estão com enfeite aqui de baile de colegial lá, aqueles bailes tradicionais. Eles são super bonitos, tal, bem arrumados. E aí ela e o chefe dos Warriors estão sentados assim, e eles ficam de frente assim no metrô. Sabe quando você senta de um lado e o pessoal tá do outro lado do vagão? E aí a câmera filma o casal, os dois casais todos de roupa clara, tal, tudo limpinho e tal. E aí eles filmam os dois, ela com o pé sujo, assim, eles tudo machucado. E aí ele pega e segura na mão dela, assim, você vê, aí ele só assim encarando, né, sem tirar o olho dos caras. Tipo, eu sou da gangue, eu sou o Warrior, eu sou o chefe dos Warriors, mano, tá ligado? E ele tá parado assim, encarando, e aí ele percebe que ela fica desconfortável, que ela se sente inferior. E ele pega e aperta a mão dela, tipo, não, você tá comigo, você é da hora, você tem o meu respeito, eu prefiro você do que eles. Então, assim, às vezes tem umas sutilezas que a gente tem que olhar no filme que são muito legais. E aí tem a cena no final lá, Warriors,
Warriors, come out and play. Que é irritante. O velho, quando faz isso, é irritante, viu, velho? Mas é da hora, a gente fica esperando. Toda a gente fala do filme do Warriors, a gente fica esperando o velho ter o cabelo igual o do cara lá da gangue lá, que foi quem atirou no líder lá no começo, que ele, Warrior, tá? Então assim, eu recomendo demais, é um filme muito legal. E qual foi o problema? Esse filme teve que ser tirado do cinema. Ele não teve uma boa bilheteria na época, porque, e principalmente em Nova York, porque o pessoal ficou com medo da influência que isso ia dar em cima dos jovens. Então ele foi um filme que ele virou um clássico e estourou depois, e não no lançamento dele, porque no lançamento dele houve um boicote, e muitos cinemas resolveram não passar na época, porque eles ficaram com medo de reações violentas, de gangues irem assistir e tretar lá dentro do cinema. Então foi um filme que ele foi prejudicado por ele mesmo, sem intenção. Mas como ele virou um clássico supremo, aí virou de passar na televisão, né, em horários que permitam assistir o filme. Não é nada assim, mas para a época você tem que imaginar assim, que era uma coisa muito louca. E depois, assim, aí hoje você pode assistir, porque lá nos Estados Unidos eles têm esse lance de passar, tem circuito de cinemas que passam os filmes antigos. Então você pode assistir Frankenstein, Warriors, Amadeus, que eu falei, vários que eu falei, você pode, eles criam sessões especiais. O Cinemark andou fazendo um tempo isso daqui, de uma sessão, você podia reassistir os filmes, passou Laranja Mecânica, um monte de coisa assim. E ele aconteceu isso. Na época do lançamento ele teve um boicote em função do medo que teria em cima da repercussão do que o filme poderia fazer o pessoal sair, tretar e tudo mais, tá? Eu peguei um poema que ele é de amor, que tá com o saco cheio, e é um pouco a pegada dos Warriors. Durante esse caminho deles de chegar lá, de voltar para Coney Island, eles vão começar a questionar, puta, mano, o que a gente tá fazendo aqui? Sabe quando você enche o saco de fazer uma coisa, e eu acho que essa é a grande essência que a gente acaba se ligando nesse filme sem perceber. Você continua lutando. Eu converso muito com um amigo meu que é professor, o Diogo Angeli, o mestre treteiro. Grande abraço, mestre. Que a gente sempre, quando a gente troca as nossas ideias via WhatsApp, e no final e a guerra continua. Você tem que continuar lutando. Acho que o símbolo do Warriors é isso, de guerreiro. Você tem que continuar lutando. A vida vai passar por cima de você. Você tem que tentar resistir o máximo possível. No filme do Sylvester Stallone, quando ele encontra o filho dele, acho que é o Rocky 6, é o último antes do Creed, que ele fala pro filho dele: você vai apanhar da vida, a vida vai te bater até aí, e o seu mérito não é você bater de volta, porque você nunca vai conseguir. É o lance de você respirar e continuar em frente e levantando para tomar mais uma porrada da vida. Ó, a Maritaca concordou comigo. Então vamos lá, surpresos pela Maritaca. Chega uma hora em que cansamos de brigar, discutir e analisar a mesma questão de sempre, que não muda ou evolui. E de tanto elaborar, começamos a pensar se o que tem que mudar não pode mais se transmutar e de novo renascer, ofertando aos envolvidos uma nova chance ao que parecia ser eterno, mas que se descobriu ter, talvez, um prazo de validade. Esse é um poema de amor, mas que ele vale para eu saber até onde que eu invisto numa luta. A guerra vai continuar sempre, e ela vai continuar depois da gente. Mas talvez eu tenha que entender se onde eu estou investindo vale a pena, se essa luta merece todo o meu suor e lágrimas. Grande abraço, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Dê like, dê dislike, se inscreva no canal, passa pra frente. Eu não falei, hoje nós estamos com a Charqueira aqui, Charqueira. Tchau, tchau pra vocês.